Deixa eu bater uma palma aqui, né? Fala galera, meu nome é Felipe do Underdogs e hoje eu quero falar para vocês um pouquinho do meu projeto da Gravel e como que ela tá depois de 1.500 km rodados. Eu terminei de montar essa bike no finalzinho de novembro. Eu tenho alguns vídeos mostrando como que ela foi montada, uma última versão dela, mas eu dei uma modificada nela desde lá e eu queria falar para vocês o que rolou, como que tá para andar nessa bike. Muita gente tem perguntado, pô, mas rende 26, vocês podem ver que ela tá um pouco diferente, então esse vídeo é para isso. Desde novembro eu fiz, né, alguns testes de pedais longos, 100, 120 km, e tava indo bem legal, assim, tava rendendo bem massa. A relação tá com 34 e tava com um cassete 11,42, né, atrás, e com uma roda aro 26 e tava rendendo bem, em estradão tava bem legal. Quando ia pro asfalto, eu senti um pouco, né, tinha que pedalar numa cadência mais alta, mas dava para rodar, não é aquela coisa impossível de rodar, tá? Essa semana eu fiz um teste, comprei essas rodas 700, tá? Tá com pneu agora 700 por 38. Rodei hoje e posso falar, tá bem mais fácil de rodar e tal. Talvez eu mantenha essa configuração só trocando esse cassete, que esse cassete aqui tá um 12,26 pelo 11,42 que tá nas rodas 26, tá? Eu não descarto de usar essas rodas ainda para uma trilha mais técnica ou algo mais, né, tipo uma competição. Talvez eu tenha medo de furar o pneu e eu vá com essas rodas 26, porque em aceleração elas são muito superiores ao Aro 700. Então não vou descartar isso aqui, tá? Em relação ao conforto dessa bike, tá? Todo o conjunto é muito confortável. Um quadro tamanho 20, tá? E eu tenho 1,84 m, então pra mim tá bem legal. O reach do guidão tá num tamanho bem massa, tá um pouquinho esticado, mas eu gosto de pedalar assim. Sobre os trocadores, muita gente me pergunta, que eu tô usando esse trocador da Sensa, que é um Sensa Ignite, com o câmbio Deore, tá sendo muito bom, tá? Não teve desgaste ainda nenhum, não tive que trocar cabo nem nada. Minto, tive que trocar um cabo uma vez que ele desfiou e prendeu dentro do conduíte. Mas está funcionando muito bem, o trocador é ótimo por um preço muito justo. Eu paguei 290 na época, chegou em 11 dias do AliExpress e, cara, tá trocando que nem manteiga, assim, as marchas tá muito bom. Uma coisa que me incomoda, né, é um pouco a lentidão da troca das marchas por conta do extensor de gancheira, mas sem ele eu não consigo usar o cassete 11,42. Mas, enfim, isso é uma coisa que, sei lá, para uma competição talvez fizesse diferença. Nesses 1.500 km eu comprei alguns acessórios para a bike, né, para deixar o pedal um pouco melhor. Um desses acessórios foi um velocímetro, para eu poder marcar a velocidade, porque eu uso o relógio, né, para fazer para GPS tudo e tem a velocidade, porém para ficar parando e olhar é difícil, então comprei um velocímetro só para ter essa velocidade em tempo real. Comprei essa bolsinha de guidão da Esgolepado, tá? É uma cansadinha chique, né, o tamanho médio. Ela cabe 2,3 litros e, cara, uma mão na roda para um pedal aí, um pedal longão aí de final de semana, e ajuda muito. Eu usei algumas bolsinhas de selim e não me adaptei. Muita gente me pergunta dos freios também, tá? Em relação agora, eu tive que adaptar ele para roda 700, né? Coloquei um adaptadorzinho aqui que eu fiz. Mas no geral são freios muito bons, então cantilever, tipo, ainda é bom, tá? É uma tecnologia que funciona, é confiável. Cara, se der um problema no cabo, você consegue trocar em qualquer bicicletaria e a sapata também se acha em qualquer lugar. Então, essa bike eu montei com o intuito de viajar. Quanto mais fácil de achar peças, melhor. Eu poderia botar um freio a disco, cara, se empenar o freio a disco no meio do mato, eu tô ferrado. Então eu preferi manter nessa pegada mais vintage também, porque é uma coisa que eu gosto. E os freios cantilever estão funcionando muito bem. No final de dezembro eu fiz o desafio do Rafa 500 e no terceiro dia eu percebi que estava com um trincadinho no quadro, né? Então esse foi um dos problemas que eu tive nesse período.
trincou bem aqui, quase perto do movimento central, mas eu consegui soldar por ser um quadro de cromoly, tá? Esse quadro ele é um triângulo principal dele é cromoly e os stays traseiros são de high-ten, tá? Então foi bem fácil de arrumar, que foi uma outra coisa que eu estava à procura no projeto. Além de ser um quadro da GT que eu queria muito, eu queria algo que fosse fácil de arrumar. Então eu achei um soldador, né, que fazia soldas especiais, e que é o American Shaddai. Ele fez a solda para mim do City Tube, que estava com uma trinca por causa de mau uso do antigo dono, e aqui do Down Tube, que estava com uma trinca logo abaixo. Essa trinca não foi por estresse do quadro, nada. Oxidou por dentro, tá? Por má conservação desse quadro. Esse quadro, quando eu peguei, ele estava jogado numa bicicletaria, e por dentro a oxidação comeu, né, o quadro, e acabou trincando, e eu preenchi com solda, enfim, tá filé agora, a bike tá como se fosse nova. Uma coisa que eu também acabei vendo nessa última revisão que eu fiz uma revisão lá no Fábio, no pedal, que me ajudou a montar essa bike, foi que a caixa de direção soltou. É normal, sempre tem folga por ser uma caixa de direção standard, então isso vai acabar soltando com o tempo, tá? Então, para quem tem bike desse tipo ou está querendo fazer uma conversão de uma MTB dos anos 90 para uma gravel, tem que saber que se for standard, vai dar folga na caixa de direção e você vai ter que conviver com isso. Então é isso, galera. Essa é minha bike, tá? Ela tá com aro 700 agora. Os 26 ainda não morreram, tá aqui o par, mas eu vou usar eles esporadicamente. Mas a bike tá aqui, tá super satisfatória para andar, tá do jeito que eu queria. E se você quer fazer um projeto desse, cara, pesquisa bastante, acha um mecânico que compre a sua ideia e te ajude nisso, tá? Acho que esse é o principal. Vocês estavam pedindo bastante vídeo da bike, perguntar como que ela tá rodando, como que ela tá funcionando. Tá aqui, e se inscreva no canal, né? Compartilha aí, dá o joinha aqui nesse vídeo, e entra no Instagram lá do Underdogs_CC, que é onde a gente posta a maioria dos nossos rolês e fala bastante sobre gravel e sobre as bikes que a gente montou.